É de conhecimento geral que o maior império conhecido da Antiguidade Clássica era o Império Romano. E ele teria sido fundado por dois gênios, supostamente, Rômulo e Remo, que haviam sido amamentados na infância por uma loba que os encontrara perdidos às margens do rio Tibre. Duas obras servem como uma fonte muito importante para se conhecer os mitos da origem da cidade de Roma. Uma é o poema épico Eneida, escrito por Virgílio, e a outra é o livro Ab Urbi Condita, que significa Desde a Fundação da Cidade, do historiador Tito Livio. O historiador Tito Livio baseou seu livro nas histórias que eram contadas sobre a fundação, que Rômulo e Remo seriam filhos de Rhea Silvia, uma virgem sacerdotisa vestal que afirmou ter sido violentada e engravidada pelo deus Mar. Essa Silvia, ela foi forçada a se tornar uma sacerdotisa pelo seu tio Amúlio, que tinha tirado o pai de Rhea Silvia, o Numitor, do trono da Alba Longa, uma cidade construída pertinho da Península Itálica. Aí, ao saber da gravidez da sacerdotisa, esse tio dela, o Numitor, ordenou que ela fosse presa e que os filhos dela fossem jogados no rio Tibre. E a preocupação desse Numitor era de que os gêmeos reivindicassem o trono que ele havia usurpado do pai da Rhea. Então esses dois gêmeos eles teriam sido salvos pela loba que chegou no rio para saciar sua sede. E, em compaixão às duas crianças abandonadas, ela teria amamentado e cuidado delas por um período de tempo. Depois eles foram encontrados por um pastor. Nesse ambiente foram criados, no ambiente rural. Aí já adultos, o Rômulo e o Remo descobriram que eles eram originários da linhagem real. Eles decidiram lutar contra o tio deles para restituir a glória do reino do seu avô, do Amúlio, que tinha sido retirado dele. E eles, por fim, conseguiram fazer isso. Aí depois disso, o Rômulo e o Remo construíram uma aldeia no local onde eles tinham sido encontrados. Esse, então, supostamente foi o início da cidade de Roma. Porém, daí, em decorrência da disputa pelo poder na nova cidade, o Rômulo assassinou o Remo e então ele se tornou o primeiro rei de Roma. As histórias romanas elas indicam que a cidade foi fundada em 1753 a.C. E algumas escavações arqueológicas elas indicam haver alguns indícios de que no século 8 a.C. uma aldeia de agricultores e pastores existia na região. Essa Roma ficava numa planície fértil, que era cortada pelo rio Tibre e era protegida por 7 colinas. Aí entre os romanos havia uma lenda de que o Numitor, Amúlio, Rhea e o Rômulo eles seriam descendentes de um troiano, o Enéas, que tinha fugido da famosa cidade destruída ao fim da guerra de Troia, seria a cidade de Troia. Aí com essa lenda os romanos eles ligavam a origem deles com as origens dos povos do Egeu. Eles pretendiam criar uma tradição comum entre as civilizações que surgiam nas duas localidades, que seriam diferentes. Isso supostamente começou quando Enéas chegou na Península Itálica depois da fuga de Troia. Ele fez então um casamento matrimonial entre o Latino e Lavínio. Aí depois das guerras pelo território do Lácio, o Enéas fundou a cidade de Alba Longa, introduziu o culto dos seus deuses entre os latinos. Aí ficou uma junção, os deuses deles com os deuses dos latinos. Várias outras aldeias foram construídas próximas da cidade daí. E Enéas ainda tinha deixado descendentes que protegeriam Alba Longa, que depois de 11 gerações dariam origem a Rômulo e Remo. A Península Itálica era habitada desde muito tempo por latinos, úmbrios, ilíricos, gregos e etruscos. No entanto, foram esses últimos que tornaram a aldeia de Roma uma verdadeira urbs, ou seja, uma verdadeira cidade, que logo depois se tornaria um dos maiores impérios conhecidos de sua época.